E o TV em Revista chega com indagações que a ciência ainda tem sobre o coronavírus. Os especialistas da Organização Mundial da Saúde, que investigam na China as origens da pandemia, afirmaram na última terça-feira que não tem provas da presença da Covid-19 na cidade de Wuhan, antes de dezembro de 2019. Eles também disseram que nem encontraram espécie animal que poderia transmitir o vírus ao ser humano. Enquanto cientistas pesquisam a origem do coronavírus aqui em São Paulo, segue a vacinação em sistema drive-thru para idosos a partir de 90 anos. O governador João Dória acompanhou nesta segunda-feira o início da vacinação em sistema drive-thru para idosos a partir de 90 anos no estádio do Pacaembu. Amanhã é meu aniversário, 95 anos, só que eu não acredito. 34 e vacinada, isso é o mais importante. Em ação conjunta com a Prefeitura de São Paulo, foram criados 5 pontos para garantir conforto e rapidez para a imunização. Na capital, os postos de vacinação em sistema drive-thru estão localizados no estádio do Pacaembu, na Arena Corinthians, no Autódromo de Interlagos, no IMB e na Igreja Boas Novas, na Vila Prudente. Além desses locais, a Prefeitura de São Paulo vai garantir a vacinação dos idosos em uma rede de 468 unidades básicas de saúde espalhadas em todas as regiões da cidade e em 3 centros escolas do município. Há também vários pontos de drive-thru no interior do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo estimulou que outras prefeituras adotassem o mesmo procedimento para agilizar e melhorar também a própria segurança das pessoas com mais de 90 anos. Isso vai se repetir também para as pessoas com mais de 85 anos, a partir do próximo dia 15, igualmente em drive-thru. E estamos avaliando a possibilidade de prosseguir dentro deste mesmo programa de drive-thru para as pessoas com mais de 80 anos. O combate aos efeitos da pandemia em São Paulo é considerado o maior desafio para o Executivo e a Assembleia Legislativa agora no ano de 2021. Por isso, na volta ao trabalho, os parlamentares buscam alternativas para aquecer a economia e melhorar o funcionamento das instituições. O coronel Nishikawa, do PSL, bateu um papo com o jornal da Rede Alesp e falou sobre as prioridades para esse começo de ano no Parlamento Paulista. Em princípio, o governador tinha mandado um projeto de lei para desafetar a área que se encontra a Escola Superior de Bombeiros. Entretanto, uma deputada do PT, Márcia Lia, apresentou uma emenda para retirar esse decreto, aliás, esse projeto de lei, fazendo com que a Escola Superior de Bombeiros continuasse fazendo parte do parque estadual, que é uma área de preservação ambiental. Mas, quando foi ocupado, era uma área invadida e, por isso, ofereceram para o Corpo de Bombeiros, reformaram o local e transformaram na maior escola da América Latina para bombeiros, né? Eu acho que a importância é muito grande e nós, bombeiros, perderíamos uma área que jamais será construída da forma como está instalado lá. Eu consegui levar o líder do PSDB, Carlão Pignatari, que reforçou que a escola não sairia de lá. Então foi um trabalho que fizemos, foi árduo, porém surtiu o efeito desejado. Deputado, uma outra conquista também do senhor foi a preservação de fundos da Polícia Militar. Eu queria que o senhor explicasse por que esse fundo é tão importante. Bom, nós conseguimos preservar FEPOM, é um fundo especial da Polícia Militar, o FESI, Fundo Especial de Combate a Incêndio, para o bombeiro, que hoje não tem mais convênios com municípios, porque foi proibido pelo STF, através do seu ministro Lewandowski, esse dinheiro que vinha da prefeitura, poucas prefeituras agora estão provendo o bombeiro com esse dinheiro. É de suma importância
essa verba, que inclusive foi comprado várias viaturas que o governador entregou recentemente. E a Caixa Beneficente, que dá assistência a viúvas, a pessoas que eventualmente perderam seus maridos, etc. Então, são 3 fundos de suma importância para a sobrevivência da Polícia Militar. Isto se ocorreu porque nós votamos no projeto de lei 529, deixando bem claro que eu iria votar contra. Entretanto, eu fui chamado pelo comandante-geral da Polícia Militar, pelo comandante do Corpo de Bombeiros, para que nós pudéssemos preservar esse fundo. Deputado, o senhor também apresentou o PL 504 de 2019, é um PL que autoriza destinar 10% do valor arrecadado com multas por infração à legislação do trânsito nas rodovias para Santas Casas de Misericórdia. Qual que é a sua expectativa com relação à tramitação desse projeto e também da aprovação? Bom, como é autorizativo, ele está caminhando. Eu coloco que é de suma importância essa verba de 10%. Por que de estradas estaduais? É porque quando o bombeiro socorre a vítima, normalmente são encaminhados para hospitais públicos, tanto Santa Casa como qualquer outras hospitais públicos. E por isso nós pensamos, eu sei que vai ser polêmico, porém é uma coisa necessária. As Santas Casas estão pedindo socorro para que sejam preservadas. Deputado, eu queria que o senhor falasse também um pouco para a gente, no PL 529 de 2019, autoriza destinar 50% do valor arrecadado com multas originárias do bafômetro, né, para obras, aquisição de equipamentos, veículos e ativos para o Corpo de Bombeiros. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto que é tão importante. Bom, também no mesmo, assim, vamos dizer assim, na mesma destinação, né? O Corpo de Bombeiros atende diariamente vários acidentes originários de pessoas embriagadas. Então, nada mais justo que uma parte que eles utilizam com viaturas, com pessoal, com equipamentos, principalmente com coisas de medicina que utilizam no socorro, o bombeiro precisa desse aporte. Por que precisa desse aporte? Vamos relembrar o que eu disse anteriormente. Antigamente existia uma verba de socorro dos municípios. Essas verbas, existem prefeitos que destinam, outros não. Então, nós pensamos de uma forma para que não pudesse acarretar a perda. Na verdade, nós tememos que o Corpo de Bombeiros feche as portas por falta de recursos. Esses recursos são fundamentais para a sobrevivência do Corpo de Bombeiros. Deputado, a gente sabe quanto é estimado o trabalho do Corpo de Bombeiros, a gente tem muito orgulho da corporação que se dedica a cada dia. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco essa questão dos recursos e do pessoal. O senhor, como tendo sido coronel do Corpo de Bombeiros, o senhor vê que a gente precisa de mais bombeiros em atuação, ou a gente está com um número adequado de bombeiros atuando? Bom, falando friamente, o Corpo de Bombeiros está defasado em mais de 10% do seu efetivo. Existem cidades aí que estão operando com o mínimo de pessoal. Isto ocorreu quando o Estado lançou mão de soldados formados na Escola Superior de Bombeiros e ao invés de mandar o efetivo para o Corpo de Bombeiros para cobrir vagas, eles destinaram essas vagas para o policiamento. Isso, evidentemente, prejudicou. Portanto, o efetivo existente hoje no Corpo de Bombeiros é insuficiente para
promover todas as ações que o Corpo de Bombeiros tão bem faz. Todo mundo é testemunha, tanto em incêndio, tanto em salvamento, tanto em resgate de vítimas em estradas, em zona urbana. O Corpo de Bombeiros é muito eficiente, né? Existe o resgate, que todo mundo conhece, são viaturas que rodam praticamente o dia todo resgatando vítimas de acidentes das ruas, né? Tanto das ruas como de rodovias. Então, acho fundamental que o governo reponha urgentemente o efetivo do Corpo de Bombeiros. Deputado, essa é uma causa que o senhor defende muito enfaticamente aqui dentro da Assembleia. Nesse momento de pandemia também, os policiais do Corpo de Bombeiros também ficaram vulneráveis, né? Ficaram expostos ao vírus. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso e também desse momento que nós vivemos aqui dentro da Assembleia, do trabalho que foi realizado e do trabalho que reiniciou. Na verdade, eu sou do grupo de risco 2 vezes, né? Eu tenho 72 anos de idade e tenho fibrose pulmonar que adquiri durante a época que eu estava no Corpo de Bombeiros. Tenho uma perda insignificante quase do pulmão, da função do pulmão. Então, o bombeiro hoje está na rua, assim como o policial. Os médicos, enfermeiros, motoristas que atuam transportando enfermos de Covid-19 deveriam ser os primeiros a serem vacinados. Entretanto, o governo fez um cronograma que não contempla esses profissionais. Eu gostaria de fazer um apelo ao governo do estado para que amplie a vacinação e que inclua policiais militares, bombeiros, enfermeiros, esse pessoal que atende no dia a dia, na rua, exposição total, para que sejam também contemplados com a vacina contra a Covid-19. É um apelo que nós fazemos e eu já até conversei com alguns deputados. Entretanto, nós não vimos nenhuma atividade nesse sentido. Eu estou fazendo um apelo público para que profissionais que atendem na rua, policiais, enfermeiros, motoristas, bombeiros, sejam entrar no cronograma de vacinação contra o Covid-19 para poder dar um pouco mais de segurança para esses profissionais. Deputado, o senhor já defendeu algumas vezes em plenário e com projeto também a proposta para a emancipação do Corpo de Bombeiros. E aí o senhor fala que essa emancipação traria uma autonomia aí para o serviço do Corpo de Bombeiros. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o que isso significa na prática para o serviço da corporação. Bom, é sabido, né? Muita gente não sabe, o Estado de São Paulo é o único que continua ligado com o embrião na Polícia Militar. No mundo todo, o bombeiro tem vida própria. Nós tínhamos 2 estados que estavam ligados à Polícia Militar. Estado do Paraná, que está se emancipando, e ultimamente o estado de São Paulo, que ainda continua o embrião originário do Corpo de Bombeiros, que é a Polícia Militar. Desde 1947, se não me engano, o bombeiro continua numa luta incessante, insana até, para poder ter vida própria, para ter um efetivo próprio e que não seja tomado, vira e mexe, pela Polícia Militar para cobrir seu efetivo. Quanto à economia para o Estado, na formação de oficiais, né, a gente faz o curso de bombeiro para oficiais durante 1 ano, nós fazemos mais outro tanto para curso de sargentos para poder ser bombeiro. Quando nós efetivarmos essa emancipação, o curso vai ser uma continuidade do curso originário, tanto da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, quanto da formação de sargentos. Eles terão formação de bombeiro já na escola, o que não é feito hoje. O bombeiro oficial, quando sai da academia,
faz 1 ano de curso de bombeiros para oficiais, como eu fiz, e sargento faz 6 meses de curso para poder se tornar sargento profissional da área de bombeiros. Isso é hoje. Quando nós conseguirmos essa emancipação, o curso vai ser um só, vai gerar economia para o Estado. E outra, o bombeiro tem recurso do governo do Estado que não é ligado à Polícia Militar, ou seja, é um órgão independente economicamente da Polícia Militar. Portanto, a emancipação é apenas uma forma de deixar o bombeiro desenvolver na sua área técnica. Eu exerci função nessas 2 entidades, tanto no policiamento como no Corpo de Bombeiros. Uma atividade não tem nada a ver com a outra. E muita gente não sabe que o Corpo de Bombeiros é ligado à Polícia Militar, apesar da identificação. Deputado, 2020 foi um ano atípico, um ano de muitos desafios, né? Inclusive aqui dentro do Parlamento Paulista, várias decisões importantes foram tomadas durante esse período. O que o senhor espera para 2021, dentro desse cenário que a gente tem, tanto da economia quanto da saúde? Bom, a economia foi profundamente afetada com o Covid-19. Então, paulatinamente, com o advento da vacina, é por isso que eu sempre falo que a vacina é uma coisa importante para o início do resgate da nossa economia. Durante a pandemia, nós ficamos aí numa Alesp mista, ou seja, os que tinham condições de estar aí presencialmente, estavam presencialmente, e aqueles que estão no grupo de risco estavam em casa. Eu participei de vários atos aí da Assembleia, presencialmente, apesar de estarmos no grupo de risco. Eu acho que para esse ano de 21, com a vacina já toda aplicada, nós teremos um ano melhor, né? Nós pegamos uma legislatura cheia de problemas. Nós enfrentamos primeiro a reforma da Previdência, agora uma pandemia que não ocorria desde 1937 ou 32, não me recordo exatamente a data. Portanto, nós pegamos um dos piores anos legislativos aí da Assembleia Legislativa. A necessidade de recursos em caixa para cobrir gastos extras com a pandemia pressiona ainda mais a dívida pública. A conta no âmbito federal subiu, em termos nominais, quase 4%, chegando próximo a 5 trilhões de reais. E para entender melhor esse tema ainda pouco conhecido no Brasil, o Jornal da Rede Alesp ouviu Josimar Cordenossi, que ele é professor de economia. No bate-papo comigo e com o nosso colega Fábio de Lima, o especialista deu outros detalhes valiosos. Dívida pública é a dívida que o governo tem com relação a outros investidores, como uma dívida normal, de uma pessoa normal. Em geral, é usada para financiar gastos do governo que excedem a arrecadação de impostos. Aquilo que não consegue cobrir com arrecadação, o governo emite dívida para financiar esses gastos. E essa dívida, professor, costuma ser tão alta por quê? Por falta de controle do governo ou apenas por necessidade? Olha, tem as duas coisas nesse momento. Antes da pandemia, nós já estávamos tendo uma dívida em relação ao PIB, uma relação de 65%, que era uma das mais altas no mundo emergente, entre os países emergentes. E até antes da pandemia, ela chegou a 80 e poucos %, porque por conta da nossa recessão de 2014 e 2016, e nos pegou em cheio essa pandemia, tendo que socorrer, auxiliar quem estava desempregado, aumentar gastos com saúde. Então a gente teve que aumentar a dívida em 2020 e possivelmente esse ano também.
Ô professor, a gente sabe que de acordo com a secretaria, 2020 a dívida pública apresentou um aumento de quase 18%. Quais são os impactos que esse aumento causa na economia do país? No primeiro momento, esse aumento da dívida do governo evitou uma queda muito grande do PIB, de toda a economia. Então veio o auxílio emergencial, auxílio às empresas para manter as pessoas empregadas, pagando uma parte do salário. Então, você tem todo esse lado benéfico que países que não tiveram essa rede de proteção tiveram uma queda de PIB superiores até 10%. A gente conseguiu segurar a queda do PIB em torno de 4,5%, que ainda vai ser divulgado pelo IBGE, ainda os cálculos estão sendo feitos. Então, de uma certa forma, no primeiro momento, ela segurou essa queda, mas isso vai nos custar mais no futuro. A gente vai ter que gerar superávites fiscais para poder pagar essa dívida, ou pelo menos não torná-la uma trajetória explosiva e fora de controle. A gente tem que gerar superávites no futuro. Professor Josilmar, nesse momento a população, principalmente a população mais carente, a população ali que ou ganha muito pouco, ou até mesmo perdeu os seus empregos, ela está muito preocupada com o fim do auxílio emergencial. Quando a gente fala de dívida pública, esse dinheiro que foi pago para o auxílio emergencial, ele ajudou que a dívida pública aumentasse? Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Explica isso para a gente, por gentileza. Não, tem tudo a ver. Boa parte do aumento da dívida se deveu a esse auxílio que o governo deu às pessoas desempregadas que estavam na informalidade, que ficaram sem serviço. E por conta desse aumento muito grande da dívida, o orçamento de guerra, chamado orçamento de guerra, que serviu para esse aumento de gastos, tirar esses gastos não recorrentes dos gastos normais do governo, esse orçamento de guerra terminou, e com auxílio emergencial terminou em dezembro. Existe muita discussão se ele deve voltar ou não, e agora com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, esse tema volta à baila, e possivelmente a gente vai ter o retorno desse auxílio emergencial. É muito necessário, porque com essa alta da segunda onda da pandemia, muitos brasileiros ainda necessitarão de ajuda. O problema é como financiar esse aumento de gastos extraordinários. A gente poderia fazer corte de gastos, gastos que não são muito importantes, que deveria ser cortado, na minha visão, permanentemente, como salários, por exemplo, que excedem o teto constitucional, que para mim são salários imorais, poderia ser atacado de início, mas são questões espinhosas para serem discutidas. E o meu medo é que isso seja financiado com aumento de impostos, do tipo CPMF. O senhor falou então que a tendência é que volte o auxílio emergencial, quer dizer, não vamos falar de valores, né, mas que volte o auxílio emergencial. Então, a gente pode deduzir que essa dívida pública vai aumentar ainda mais, é isso, professor? Com certeza ela será pressionada, não tenha dúvida disso. Mas eu colocaria o seguinte: o importante, nesse momento, os países avançados estão também aumentando a sua dívida, aumentando gastos, auxiliando as pessoas. Isso não está errado, tá? Pelo contrário, é uma questão humanitária até. E reduzir gastos nesse momento também é difícil. O que a gente tem que concentrar na parte econômica é concentrar esforços para incentivar reformas econômicas que diminuam os gastos do governo no futuro, tá? Fazendo com que os investidores se sintam seguros de que a dívida lá no futuro será paga, e com isso a taxa de juros pode até cair, a taxa de juros dos títulos de mais longo prazo. E também
você fazer reformas do tipo reforma tributária que aumente a produtividade da economia e faça a economia crescer. Então, se a economia crescer mais do que a dívida no futuro, se os investidores forem convencidos de que essa é a tendência, as coisas se acertarão. Nesse momento de crise, não é o momento de soar o alarme que a dívida é alta. Isso aí nós já sabíamos que a dívida era alta, mas agora estamos vivendo uma emergência, a gente tem que atacar aquilo que é importante. E depois a gente vai ter todo o tempo do mundo para ajustar essa dívida. Mas temos que ter clareza e responsabilidade nessa discussão e ter o foco, nesse momento, no humanitário. O professor, qual seria, então, uma ação necessária para que essa dívida pudesse ser resolvida? Ou, reformulando ainda, o senhor acha que a economia do país ela ainda tem salvação? Tem salvação, sim. Mas a gente tem que sair um pouco da luta política por protagonismo que nós vimos entre Rodrigo Maia, Paulo Guedes até o presidente, que todos estavam, pelo menos o Guedes e o Maia estavam de acordo com a pauta econômica, mas houve muito ruído na negociação, que a visão é clara, é implementar reformas para que a dívida não precisa cair agora, ela tem que mostrar uma trajetória de queda ao longo do tempo, e não uma queda nominal, não é que a dívida tem que cair em reais ou em dólares, ela tem que cair em relação ao PIB, ou seja, se você fizer reformas que tragam maior incentivo à atividade produtiva, que faça os empresários, os empreendedores se sentirem seguros para arriscar em novos negócios, investir em novos negócios, isso vai gerar mais emprego, a economia vai crescer, o governo vai arrecadar mais impostos e a gente entraria num ciclo virtuoso. Tá? O problema, muitas vezes, é nos grupos de interesse que trabalham nos bastidores, na luta por protagonismo político, pensando nas próximas eleições, e isso atrapalha a visão de longo prazo do país. Professor, isso que o senhor falou sobre muitas vezes a coisa ser politizada, né? Há quanto tempo a gente discute a necessidade de reformas, né? Há quanto tempo a gente discute aquela coisa de cortar na carne quando o assunto é dívida pública, né? Só que entra ano, sai ano e a gente continua com os mesmos problemas, né? Falando de 2021 especificamente, professor, um ano que a gente ainda vive o problema da pandemia, um ano que a gente iniciou a vacinação, mas a gente ainda tem um número de vacinados muito pequeno, até porque a gente não tem a independência em relação à fabricação da vacina, a gente precisa de insumos vindos de fora. O que o senhor espera para a economia neste ano especificamente? Primeiro, exatamente acelerar a vacinação para não correr o risco de cair numa nova recessão. Acelerar a vacinação e também, o que eu sinto falta também, enquanto nós não tivermos digamos, o que os epidemiologistas chamam de imunidade de rebanho, enquanto a gente não chegar nisso, a gente tem que fazer campanhas para que as pessoas tenham atitudes mais responsáveis, para que as internações caiam, independentemente de chegar a vacina ou não. E muitos países asiáticos já controlaram a pandemia e estão quase numa certa normalidade, porque a conscientização das pessoas é muito mais alta. É verdade que eles viveram epidemias recentes, como a SARS-1, em Taiwan, China, em vários lugares assim, então a população já foi, de certa forma, educada, mas só que o respeito às autoridades sanitárias é muito maior do que aqui. Aqui existe muita contestação, inclusive se demite ministro de saúde, que é autoridade no assunto, por questões
políticas que o ministro ofusca o presidente, e esse foi o motivo real do Mandetta, por exemplo, ter sido demitido. E ele está pautando, o presidente é o verdadeiro ministro da Saúde, então a gente trocou totalmente os papéis aí, está totalmente invertidos, e a gente não está seguindo um rumo que a gente poderia ter controlado essa doença muito mais cedo e a economia ter retornado com muito mais força. Agora, professor, embora a gente tenha uma expectativa aí de conforme a vacinação vá aumentando e o comércio volte a funcionar mais perto de uma normalidade e, consequentemente, a economia melhore, o número que a gente tem hoje, o número exato hoje do IBGE, o número oficial, é de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas aqui no Brasil. Como fazer uma economia crescer se a gente vê que tem tanta gente assim que nem emprego tem, nem renda tem para comprar qualquer tipo de produto que seja, professor? Primeiramente, o número de pessoas desempregadas, de acordo com o IBGE, eu acho que ainda está subestimado, porque pela metodologia do IBGE, que segue a metodologia mundial, só detectam o desemprego das pessoas que estão procurando emprego. As pessoas que estão sem emprego é muito maior que isso. Chegou no auge da pandemia, quase 50%, ou até passou de 50% da população economicamente ativa. Então, esse 14%, antes da pandemia, nós estávamos em torno de 11%, 12% de desemprego. Então, a surpresa até que não subiu tanto, tá? Mas o lado... Então, aparentemente, até foi um lado positivo desse desemprego ter ficado só em 14%. O problema é que muita gente não tem nem coragem de correr atrás de emprego, que está vendo que a possibilidade de conseguir emprego está baixa. Então, a gente vai viver, mesmo a economia retomando, a gente pode ter um paradoxo, a economia retomando e o desemprego subindo, porque mais pessoas vão ficar animadas a procurar emprego, então essa estatística pode até subir. Mas, então, é um momento realmente difícil, e um caminho que a gente poderia trilhar seria através das exportações. Apesar de termos problemas com containers, problema de transporte internacional ainda está muito caro, mas dado o câmbio, o dólar que se valorizou muito, a gente pode criar empregos através de produzir aqui o que a gente importava antes e também de tentar exportar, que a relação agora dos nossos produtos são mais competitivos lá fora. Então esse poderia ser um caminho para tentar destravar o nosso crescimento. Ô professor, o senhor não acha que também para melhorar esse desemprego, uma nova reforma trabalhista aí diminuindo mais um pouco ainda o encargo do empregador, não seria uma das soluções também mais coerentes aí para poder abrir mais leque no campo do trabalho e as pessoas poderem estar entrando formalmente com carteira assinada? Com certeza isso seria um bom caminho a ser trilhado, mas isso, o impacto no desemprego, também na estatística que eu quero dizer do desemprego, não vai ser grande, porque as pessoas que estão empregadas, estão no emprego informal, elas não estão desempregadas pelo IBGE, porque elas não estão, desde que não estejam procurando emprego, tá? Então, isso não vai impactar na estatística, mas eu acredito que isso vai trazer as pessoas na formalidade, tendo carteira assinada e tudo mais, elas vão ter um benefício econômico muito grande, podem ter acesso a crédito, podem ter a sua vida melhorada por conta disso. Professor, voltando àquele número lá da dívida pública, né, de mais de 5 trilhões,
Eu fico imaginando que um grande empregador país afora acaba sendo o governo quando ele faz obras, né, grandes aí espalhadas pelo país. Com uma dívida tão alta como essa, eu acredito que as grandes obras do governo também ficam paradas. E aí a gente não pode contar com isso para que a gente consiga, Brasil afora, empregar muita gente, pelo menos nessas coisas de obras públicas, de construção civil, né? Não, sem dúvida. Eu acho que nesse momento é difícil o próprio governo fazer investimentos públicos diretamente, mas ele pode fazer concessões, fazer para construção de rodovias, estender rede de internet e tudo mais. Isso impacta bastante no emprego, construção civil, e esse é um caminho a ser trilhado e a ser explorado fortemente. E o que a gente precisa agora é alavancar investimento. No estado de São Paulo, seguindo os dados do último censo do IBGE em 2010, indica uma população indígena de quase 40 mil índios vivendo em cidades, o que representa 91% dessa população no estado. Um dos descendentes é o deputado Adalberto Freitas, do PSL. O parlamentar bateu um papo com o jornal da Rede Alesp e falou sobre a importância da data 7 de fevereiro, que é o Dia Estadual de Luta do Povo Indígena. Eu tenho ainda um motivo ainda maior ainda, que eu sou descendente direto de índio, né? Exatamente do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Mas a minha mãe, ela nasceu no interior do Rio Grande do Sul, a mãe dela era indígena, tem uma participação de índios com português, a miscigenação brasileira, né? E eu trago aí a tradição da minha família aí, dessa questão toda indígena, né? Então, além disso, né, tem aí vários contatos com as aldeias indígenas assim, aqui de São Paulo, tudo mais. É o que me incentiva a fazer esse trabalho, por conta de que eu acredito muito que assim, as políticas que tem hoje para os povos indígenas não é uma das melhores. Então, a batalha é constante. E o 7 de setembro, como você bem mensurou, né, era em homenagem ao Sepete Araju, que é um índio que lutou lá no Rio Grande do Sul aí, e que morreu, né? No ano de morreu em 1750, acho que ele faleceu, né? Mas lutou muito aí, viu? E por isso que foi instituído dia 7 de fevereiro, foi a data da morte dele, para poder representar aí a luta dos povos indígenas. Deputado Adalberto Freitas, agora há pouco, deputado, nós conversamos com um médico que está no estado do Amazonas, né? Ele é da Fiocruz e trabalha lá no estado do Amazonas. E nós perguntamos para ele como é que está a situação das comunidades indígenas lá. E ele falou que está bem difícil, até porque, além de todas as dificuldades do Amazonas, falta até oxigênio, né? UTI só tem em Manaus. As comunidades indígenas já apresentaram, desde o início, casos de Covid-19 entre os seus indígenas. No caso do estado de São Paulo, como é que está a situação nesse momento? O que o senhor sabe sobre as comunidades indígenas aqui do estado de São Paulo? Bom, Fábio, o que eu sei, né, é o que está, além do que está ventilado aí na mídia, que os índios eles tiveram aí uma situação prioritária para a questão de vacinação, mesmo porque, e como eles não têm muito contato com a população, eles não têm muita resistência a vários tipos aí de vírus. Então, a importância de vacinar, que eles seriam, assim, vamos dizer, seriam um pouco mais fragilizados quando se fala em defesa orgânica, né? Então, a necessidade de serem vacinados primeiro foi extremamente uma decisão acertada aí dos governantes, né? Agora, estive essa semana passada, em contato com as aldeias aqui de São Paulo. A coisa está evoluindo, né? Num princípio, teve aquela questão lá de uma certa resistência, né? Mas depois o pessoal viu que os primeiros se vacinaram, que não tinha nenhum problema. Tivemos aqui na região de Parelheiros uma indígena que ela teve assim, os efeitos logo depois da vacina, que é normal, né? Sentir algo assim, mas depois ficou tranquilo, está tudo certo, deu resultado, então está indo, né?
mas não é na velocidade que o pessoal quer, né? A gente sabe que nós temos limitações aí pela quantidade disponível que tem de vacinação. Acreditamos que isso vai aumentar aí conforme cada semana está tendo um progresso aí nas questões de vacinação, né? Hoje mesmo tem hoje são os idosos e tal, mas o pessoal tem aceitado muito e a maioria já estão sendo vacinadas. Eu não sei aí o percentual ainda, porque está em curso ainda a vacinação, né? E por ser assim, de locais um pouco distantes, então tem essa questão aí também de logística para poder ir, mas eu digo para você que assim, a notícia que chega até nós é que, da melhor forma possível, todos os indígenas aqui de São Paulo estão sendo vacinados. Acreditamos que nas próximas semanas já esteja completado aí o ciclo de vacinação. Agora, deputado, como então também o senhor falou já de algumas ações do senhor, né? Estamos nesse momento também de vacinação, de chegar aos indígenas também a imunização. Como o Poder Legislativo pode contribuir, então, nessa luta diária também dos indígenas, das aldeias aqui em São Paulo e nesse momento da crise sanitária? Olha, eu vejo assim, lá na Assembleia Legislativa eu sou aí, acredito, o único descendente indígena, né? E que realmente eu faço. Tem lá um ou dois que eu vi já falando lá, mas é a pessoa que se pinta, põe a fantasia de índio e fala que é indígena e, na verdade, não está fazendo muita coisa. Eu já faço esse trabalho há mais de 15 anos. Esse ano faz 16 anos que eu frequento, sempre estou atento lá, né? Mas só que a gente sabe assim, quando você reúne o Poder Legislativo, como é no caso da Assembleia, então tem vários interesses, né? Tem interesse de turismo, interesse aí na questão agropecuária, interesse em questões aí da saúde, aí questões de segurança pública e tal, mas a gente não vê assim uma quantidade aí de deputados aí que se interessam pela causa indígena, né? Aqui em São Paulo, de acordo com o último censo do IBGE, aqui em São Paulo tinha 41.794 índios, representa 5% da população indígena no Brasil. Isso o IBGE é 2010, né? E o estado que tem a maior parte indígena fica na zona urbana aqui, fora, 91% aqui em São Paulo. Então, assim, eu acredito assim, eu sozinho eu não vou conseguir muita coisa. Eu sou uma pessoa que está fazendo o trabalho, um parlamentar que está tentando levar as pessoas para conhecerem lá as aldeias, para ver a necessidade, para ver se eu consigo comover um pouco mais as autoridades, para que dê um pouco mais de atenção para a questão das aldeias indígenas de São Paulo. Então, a gente fazendo isso, nós vamos estar contribuindo, né, para a preservação e a continuidade aí e o respeito aos povos indígenas. Mas é muito pouca gente se interessa por esse tema. Eu fui conversar com alguns e eu vi a seguinte situação: índio não dá voto. Índio não vota, índio não vai votar. Tem direito, mas no dia da eleição não vota. Eu achei assim, olha, não vota porque ninguém ajuda eles. Pô, se for ajudar, logicamente, eles vão agradecer quem está ajudando, né? Mas o pessoal prefere aí outras alternativas aí de ajuda. Tanto é que a maioria das pessoas que eu encontro quando vamos nesses eventos de ajuda, de auxílio às aldeias indígenas, são pessoas da sociedade, cidadãos comuns que se comovem, né, com a situação que está, e ONGs, né, associações que acabam fazendo um trabalho voluntário de visitar as aldeias, vêm à cidade e conseguem aí juntar um grupo de pessoas para também poder ajudar. Mas isso tudo, iniciativa própria da população, iniciativa do poder público é muito pouco. Deputado, ainda hoje a gente vê muitas notícias, principalmente ali do norte do país, que há conflitos de indígenas com ruralistas por questões de terra, por demarcação de terra. Até hoje, de vez em quando, esses conflitos resultam até em mortes. Quando a gente fala dos índios que estão nas comunidades indígenas aqui de São Paulo, isso de demarcação de terra já é um assunto concluído? Eles têm a terra deles garantida? Ou aqui também há conflitos em relação a terras que são de indígenas ou terras que os ruralistas reivindicam para eles? Olha só, Fábio, aqui em São Paulo a coisa já está um pouco melhor,
por conta de ter mais gente observando, né? Tá mais tranquilo porque tão próximo da gente, qualquer movimentação que a gente vê de invasão, a gente aciona aí os canais competentes para poder estar intervindo, né? Então, acreditamos que aqui está sob controle. Não há aí também um interesse de parte aí que acontece fora do Brasil afora, de o pessoal querer invadir as terras. Então, digamos que aqui está muito bem vigiado, né? Por estar próximo aqui da gente, por estar próximo do poder público, estar próximo, então está tranquilo. Agora, os conflitos de terra Brasil afora, né, sempre existiram e sempre vão existir, principalmente nas regiões mais remotas, né, que são áreas maiores, né, de difícil acesso e que não há uma possibilidade de ter uma vigilância constante. Então, quando muitas vezes o pessoal descobre que a terra está sendo invadida, o cara já está lá há muito tempo, já está instalado, e aí existe aí a questão também dos fazendeiros que têm interesse de ampliar aí a quantidade de terras que ele tem, aí já entra também o pessoal que trabalha para ele, que usa aí armas para poder intimidar os indígenas, né? Vez ou outra a gente vê na televisão, nos jornais aí, e pela rede social, que aconteceu uma situação outra, de que um dos lados teve baixa, mataram um indígena matou um fazendeiro, um empregado fazendeiro, porque realmente há, né? E nós sabemos também que tem muita terra no Brasil indígena, onde tem muitas riquezas, né? Riquezas minerais, pedras preciosas e outros tipos de coisa, que é interesse de garimpeiros e pessoas que têm aí intenções aí obscuras, né, de tentar explorar a terra de uma forma mais agressiva. Então, aqui em São Paulo está tranquilo, mas a gente sabe, de Brasil afora, a gente ouve histórias até de indígenas que participamos uma vez por ano do encontro de todas as tribos de todo o canto do Brasil, e aí a gente ouve casos, né, de realmente invasão, o pessoal da armada, intimidam, até mesmo tiram a vida de pessoas, de líderes indígenas aí, Brasil afora, por conta dessa dificuldade que tem do poder público estar próximo, da polícia não estar muito longe, do poder público não poder dar uma assistência e pela extensão também da terra, que é muito grande, não permitem aí os habitantes da terra, lá do indígena, fazerem aí a vigilância e a preservação, como deveria ser, né? Demarcação tem que ser respeitada. A agropecuária foi o terceiro setor que mais gerou vagas no Brasil em 2020, de acordo com um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Isso com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O setor abriu 61 mil vagas de janeiro a dezembro do ano passado, que foi o melhor resultado desde 2011, e ficou apenas atrás dos setores de construção e indústria geral. A soja liderou as atividades que mais criaram postos com carteira assinada em 2020, com a abertura de 13 mil vagas. E com isso, vamos a um rápido intervalo e retornamos já já. E voltamos com mais um TV em Revista para você. A primeira parcela e a cota única do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, o conhecido IPVA, vence agora em fevereiro. Os boletos foram enviados em janeiro, mas quem já fez a indicação para o Nota Legal deve desconsiderar o carnê enviado pelo correio e imprimir novos boletos com desconto no site de Nota Legal ou no site do Ministério da Economia. O IPVA ele pode ser pago em até 3 parcelas. A primeira tem vencimento agora em fevereiro, a segunda em março e a terceira em abril. Os dias de vencimento variam de acordo com o número no final da placa de cada veículo. O Sistema Estadual de Defesa Civil chegou a 4 décadas e meia de existência. Criada pelo Decreto 7.550 em 9 de fevereiro de 1976, o setor é o responsável pela organização de toda a sociedade para a autodefesa. Agora, dê uma olhadinha na importância do bom funcionamento do Estado.
Há 45 anos, a Defesa Civil do Estado de São Paulo trabalha na prevenção e socorro diante dos desastres. Por meio de plataformas digitais, temos uma conexão direta com as pessoas. Enviamos alertas meteorológicos por SMS pelo número 40199. E no site SP Alerta e nas nossas mídias sociais, divulgamos informações com dicas de prevenção de acidentes e o que fazer em casos de desastres naturais, para ajudar você e a sua família. Para melhor atender os municípios do estado e reduzir danos humanos, ambientais e materiais, a Defesa Civil recebeu, com apoio de parlamentares, novos equipamentos e viaturas. Nosso objetivo é tornar nosso estado mais inclusivo e sustentável, aumentando assim a percepção do risco, compartilhando experiências e transmitindo conhecimento técnico. A Defesa Civil do Estado tem o compromisso de trabalhar incessantemente para cada brasileiro de São Paulo. A Defesa Civil protege você. A Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes foi declarada Patrimônio Cultural e Material do Estado de São Paulo, após a aprovação pela Assembleia Legislativa no último dia 2 de fevereiro, pelo Projeto 918 de 2016. O PL é de autoria dos deputados Leci Brandão, do PCdoB, e Maurici, do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar do PT falou sobre a importância da homenagem numa entrevista exclusiva ao Jornal da Rede Alesp. A Feira de Arte e Artesanato do Embu das Artes existe há mais de 50 anos. São mais de 700 expositores que lá trabalham. Isso significa envolver a visita de milhares de pessoas aos finais de semana, o que significa um movimento muito grande nas diversas cadeias econômicas na cidade a partir da feira. Estamos falando dos expositores e artesãos, mas estamos falando também da economia que gira no entorno da feira para atender os visitantes. Então, não é só uma questão de uma homenagem ao trabalho desses artesãos e artistas, uma valorização desse trabalho, um estímulo a que novos artistas e artesãos tomem iniciativas como essa, a que prefeituras e outras instâncias do Estado criem eventos como esse, mas é também um estímulo à economia, não é? Porque a economia no mundo e no Brasil vem mudando muito. Cada vez mais o setor de serviços tem mais peso, cada vez mais a arte vira também uma mercadoria, não é? Cada vez mais pessoas vivem desse comércio, dessa produção artística. Então, na verdade, o projeto visa valorizar isso. É bom frisar, Julie, que o projeto é de minha autoria, mas eu sou coautor dele. A autora inicial do projeto é a deputada Leci Brandão, uma figura não só ligada à representação do público, mas às artes há muito tempo, um ícone da cultura brasileira, não é verdade? É isso mesmo, né? A deputada Leci Brandão também que nos atende sempre tão gentilmente, né? E quando se fala e se torna, então, a Feira de Artes ali um patrimônio cultural e material, significa não só preservar nesse momento, a produção artística, cultural e econômica, né? Mas que ela, ao longo dos anos, possa crescer e que se possa olhar para ela também com outro olhar, né? Exatamente, é isso, a perspectiva é valorizar isso. Você sabe que há muitos anos atrás, no início dos anos 2000, eu estive em Havana com o então presidente Fidel Castro. E ele me dizia isso, ele me dizia por que não podemos colocar artistas em todas as esquinas, embelezando a vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é ou não um investimento que vale a pena? Um investimento que o Estado, que a sociedade faça, que vale a pena para a qualidade de vida das pessoas. Eu estou falando isso para traçar um paralelo em relação à necessidade de valorizar iniciativas, eventos que já têm uma história, que já têm uma tradição, como é o caso da Feira de Artesanato e Artes do Embu das Artes, mas também outras iniciativas que estão aí a todo dia sendo criadas e que merecem um incentivo maior. Porque quando a gente tem, deputado, a gente tem uma feira como, né, a de Embu, com vários
produtores culturais locais, principalmente, a gente também está contando a história daquela gente, a história daquele lugar. Não é só a arte de um desenho, não é a arte só de uma tapeçaria, é a história da população ali do entorno, né? Exato, porque essa peça de arte ou de artesanato produzida, ela reflete toda uma história, toda uma conjuntura, toda uma produção cultural e civilizatória anterior, que está na cabeça das pessoas e que passa de pai para filho, né? E aí a gente vê o quanto é importante se resgatar de onde se veio, para onde se vai, né? Entender através das artes um pouco da história. E a gente não pode deixar de lembrar que nessa pandemia a feira, lá por conta de todo o distanciamento social, todas as questões, não funcionou, né? Como é que hoje o pessoal lá em Embu está trabalhando? O senhor tem contato com eles? Qual hoje é o cenário, então, dessa população que é o meio de sobrevivência deles ali também? Então, eu estive conversando com a Rosângela Santos, que era vereadora até 31 de dezembro lá no Embu, e ela estava me dizendo que a feira tem obedecido o calendário da Covid, não é verdade? Então, nesse momento que a vermelha está suspensa, voltou a funcionar agora no final de semana passado, com todos os protocolos necessários. Agora, o problema é que em 2020, a Prefeitura isentou os artesãos do pagamento de uma taxa de ocupação. O prefeito Ney Santos mostrou uma sensibilidade no sentido de estimular e diminuir as dificuldades, minimizar as dificuldades pelas quais os artesãos estão passando. Só que esse ano a Prefeitura voltou a cobrar a taxa. Então estamos apelando para que a sensibilidade demonstrada pela Prefeitura no ano passado, pelo prefeito Ney Santos, seja renovada esse ano, porque isso diminui as dificuldades que os artesãos estão passando para manter a sua produção cultural, a sua produção artística e manter o evento em pé, funcionando, para atender as pessoas que acorrem ali todos os dias e dinamizar a economia local. Você imagina cafés, restaurantes, quantos empreendimentos, quantos trabalhadores e trabalhadoras estão envolvidos nessa atividade. E nós ouvimos em algum momento aqui no Jornal da Rede Alesp que o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumetz, falava do quanto nessa retomada da pandemia, da economia, as pessoas iriam justamente conhecer mais o Estado, né? Não sairiam tanto para outros estados ou para outros países justamente por conta da pandemia. Então é importante quando o senhor fala, né, dessa isenção, de se olhar também, né, para o artesão, porque a economia a priori vai girar nas cidades, né? As pessoas vão se deslocar em menor escala, né? É isso, Julie. E você mencionou uma questão bastante oportuna, que foi essa fala do secretário de Turismo, porque nós precisamos ter a sensibilidade de rever o que disciplina o Fundo de Turismo no Estado de São Paulo. Se eu não me engano, são 11% da arrecadação do ICMS, que são divididos 50% entre 140 municípios e o restante entre 20 outros, que são instâncias, se eu não me engano. É muito pouco. Nós precisamos aumentar essa fatia. Eu vou te dar um exemplo. Mariporã é um município aqui próximo à Grande São Paulo, como é o Embu. O Embu está a 30 quilômetros, Mariporã está aqui perto. Praticamente toda a área do município de Mariporã, e é um município grande, é uma área de proteção ambiental. A tendência é a população ver o fato de haver essa legislação de proteção ambiental como um entrave ao desenvolvimento do município. Por quê? Porque não permite a implantação de indústrias, tem restrições para a atividade econômica, o que significa menos empregos. Então, na cabeça da população e das autoridades, forma-se uma cultura de que preservar é ruim, é inútil, é nocivo à vida das pessoas. Então, o Estado tem que criar mais mecanismos para incentivar a utilização dos ativos ambientais que cada município possui a favor do seu desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso, num país que vive um sistema capitalista como o nosso, significa dinheiro. E o Estado, então, tem que ter essa sensibilidade de mostrar para a população, no caso de Mariporã, mas estou falando de todas as cidades, que preservar os seus ativos não é só importante para gerações futuras, mas pode ser um meio importante de vida para gerações do presente também. Olhar, né, talvez a pandemia, né, deputado, tenha deixado mais claro o quanto é importante também a gente olhar para
para dentro, vamos dizer assim. Porque muita gente, lógico, cada um tem o direito de conhecer o país que quiser, o lugar que quiser, mas às vezes não se deu tanta importância para a própria cultura local, para o entorno, de se conhecer uma comunidade aqui, uma comunidade ali. Não, e outra coisa, todo mundo tem o direito, mas nem todo mundo tem o dinheiro para ir, não é? Quantas das mais de 20 milhões de pessoas que vivem aqui na cidade de São Paulo têm recursos para ir ou ao exterior, ou ao Nordeste, ou ao sul do país, ou à Amazônia para conhecer o Brasil? Agora, o turismo de tiro curto, digamos, de poucos quilômetros, que você pode fazer no fim de semana, o que é pegar um trem aqui na Estação da Luz e ir até Paranapiacaba, em Santo André, certo? Ou até Franco da Rocha, conhecer o patrimônio arquitetônico do Hospital do Juqueri, ou o Museu Osório César, ou até o Embu, ou a qualquer uma dessas cidades, você pode passar um fim de semana muito agradável, conhecer, viver novas experiências, conhecer um pouco mais da cultura brasileira, sem gastar quase nada. Isso sim atende a milhões de pessoas. E mais uma vez a gente diz, faz a economia, né, girar justamente pelo que o senhor falou. Ali no entorno vão ter restaurantes, vão ter cafés, vão ter serviços, né, locais, quem for de carro para guardar o carro, né? Então, enfim, é aquele momento que a economia gira. Falando sobre um outro projeto de lei do senhor, o 688 de 2022, que nós até conversamos recentemente sobre ele, que instituiu a campanha Dezembro Verde, que é o não abandono de animais aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, para quem está em casa, conhecesse sobre a CPL. Então, Júlio, o Dezembro Verde, na verdade, é criar um mês de conscientização contra o abandono e os maus tratos aos animais. Abandonar animal, maltratar animal é crime e a população precisa estar consciente disso. Essa situação se agravou muito em decorrência da pandemia. Não só em relação à má informação das pessoas, hoje menos, mas no início todo mundo tinha dúvida, será que um animal pode transmitir o Covid? Correto? Então tinha essa questão, mas também tinha a questão econômica, a atividade econômica reduz, as pessoas têm menos dinheiro no bolso, e preferem abandonar o animal do que cuidar dele. Então isso aumentou, há cálculos de que isso tem aumentado 6 vezes em decorrência da pandemia. Segundo a OMS, há 30 mil animais abandonados no Brasil. Então o mês de dezembro é para que a população se conscientize da importância. Quer adotar um animal? Quer ter um animal? Adota um animal que está aí, que está abandonado. O bichinho vai ter um lar. A criança vai ter o seu bichinho, correto? E a sociedade vai ter que lidar menos com o abandono de animais nas ruas, que além de causar um grande sofrimento ao animal, estar abandonado, o risco de ser atropelado, o risco de ser envenenado, porque tem gente de todas as índoles por aí, não é verdade? Para além disso, ainda pode criar uma situação de proliferação de algumas outras pragas, que são nocivas aos animais e às pessoas. Então, a ideia do Dezembro Verde é isso. Já existe um número importante de ONGs que cuidam dessa questão. E o Estado, infelizmente, ainda não tem um conjunto de políticas públicas capazes de enfrentar essa situação. Perfeito. Então nós temos que nos valer muito das ONGs e da conscientização das pessoas. E eu imagino, então, deputado, que esse projeto de lei também partiu de muita conversa, né, do senhor com essas ONGs, porque fazem um trabalho também essencial, principalmente nessa questão de adoção e de descobrir alguns locais que não cuidam tão bem desses animais. O quanto também esse projeto de lei, essa conscientização do Dezembro Verde, pode auxiliar também o trabalho dessas ONGs? Sim, você me deu uma deixa importante agora, que é mencionar que também esse projeto é coautoria minha com o deputado Alex da Madureira. Não posso deixar de dar visibilidade ao mérito do deputado que tomou essa iniciativa. E ele, na verdade, amarra uma série de esforços que todas as entidades têm feito e que nós precisamos aproximar o diálogo, melhorar o diálogo, para que a gente possa avançar. E estamos todos, Júlio, na expectativa do veto ou sanção do governador João Dória ao projeto, né? Isso deve acontecer nos próximos dias. Estamos torcendo para que ele contribua com essa conscientização, para que ele sancione o projeto. E esse mês em especial, fevereiro, assim como janeiro e dezembro, que é um mês tradicionalmente de férias escolares, né? Sim. Ou de muitos feriados, é um mês onde essa questão particularmente se potencializa.
Há muito mais animais abandonados nesse período do ano do que no restante. Então, o momento da gente estar falando, o momento do governador estar avaliando a sanção desse projeto é um momento muito, mas muito oportuno. Perfeito. Então, nas próximas semanas a gente repercute aqui então essa sanção ou veto do governador João Dória a esse projeto de lei. Seguindo aqui, deputado, falando sobre a área de saúde, um outro PL do senhor, o 690 de 2020, institui ali o censo hospitalar, preenchimento ali de um diário, né, obrigatório, para que se saiba efetivamente o que acontece também nessa questão de saúde nos municípios, nas unidades municipais e também estaduais. Nesse momento, para quem também não conhece, está conhecendo agora os seus projetos de lei, você pode contar um pouquinho sobre ele e em que momento ele está? Então, esse projeto, Julie, nada mais é do que você criar um campo a mais na ficha de entrada do paciente na porta de entrada do sistema de saúde. Todos nós conhecemos o Sistema Único de Saúde, sabemos que ele funciona em função de referências e contra-referências, então, em geral, a porta de entrada é no município, na UBS. Dependendo do caso, ele pode ir para um segundo nível, que é o do Estado. O que nós pretendíamos era criar um campo na primeira ficha a ser preenchido para que o município pudesse acompanhar o percurso desse paciente ao longo do Sistema Único de Saúde. Para quê? Para alimentar estatísticas, para que o poder público municipal possa conhecer melhor a população e o seu estado de saúde. Lamentavelmente, a informação que a Secretaria de Estado da Saúde nos deu é de que para fazer essa implantação, não é só criar um campozinho na ficha. Precisaria haver toda uma renovação de sistemas de tecnologia da informação na Secretaria de Saúde, que o Estado não teria condições nesse momento de fazer. Então esse projeto é um projeto que vai ficar engavetado. E eu lamento muito, não a posição da Secretaria de Saúde, porque eu tenho um grande respeito pelos secretários, por todos os trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria de Saúde do Estado, assim como com todos os outros trabalhadores, mas nesse momento em particular estou falando desses profissionais, até pelo risco e pelos belos serviços que têm prestado durante a pandemia. Mas é lamentável que o governo do Estado, que o governador João Dória, que tem demonstrado tanta sensibilidade em relação à questão da vacinação, por exemplo, a questão de preservar o isolamento social nessa pandemia, não tenha mostrado a mesma sensibilidade em investir em saúde. A questão da renovação do parque tecnológico da Secretaria é só uma. Há outras situações, como por exemplo, agora 10 hospitais estaduais tiveram seu pronto-socorro fechado. Estão trabalhando de portas fechadas. Isso num momento muito difícil. Difícil porque a população pode precisar, certamente vai precisar mais dos hospitais. Difícil porque isso sobrecarrega as estruturas das UBSs municipais, que não sei se estão preparadas para isso, acredito que não. E difícil porque não é o momento. Eu até acredito que, de novo, no SUS, sistema de referência, seja razoável que os PS trabalhem só com os casos mais graves e que os outros sejam atendidos nas unidades básicas. Mas esse não é o momento de fazer essa transformação. Em alguns casos, como na Zona Leste, por exemplo, onde não tem uma unidade de pronto atendimento, uma UPA próxima ao PS, isso fica mais grave ainda. Então, de novo, o governador precisa ter essa sensibilidade. Ele já manifestou que tem em outros momentos. Precisa ter nesse momento também para preservar os recursos, os investimentos em saúde. Cortar gasto, eu sempre digo isso e repito, cortar gasto é cortar serviço para a população e para a população mais pobre. Então vamos discutir essa situação, governador, num outro momento, mais adiante, quando toda a população já esteja vacinada, quando a gente esteja livre dessa pandemia e a vida volte ao normal. Caciporé Torres, nascido em Araçatuba, é considerado um dos escultores com maior número de obras expostas em espaços públicos aqui no Brasil. São mais de 80 trabalhos nos mais diversos cantos do país, como do acervo de São Paulo. Vamos conhecer um pouquinho mais essa bela história do artista? Eu me considero privilegiado, porque eu tive um pai e uma mãe de alto nível intelectual e de sensibilidade. E comecei a fazer arte cedíssimo. Eu ganhei prêmio da Bienal, primeira Bienal Internacional de São Paulo, com 16 anos. Então eu
comecei a me preocupar de trabalhar com arquitetura em geral. No Palácio Bandeirantes, ali ia ser uma escola, uma faculdade da família Matarazzo. Aí o governador do momento, que era o Paulo Egídio Martins, me convidou, que eu estava dando aula na FAAP junto com o Mackenzie. Ele foi lá e falou: você não quer fazer um painel lá na frente do palácio? Eu faço minha função. Todo o meu trabalho, o trabalho de 70, 60 anos atrás, com o trabalho de hoje, você notando, tem a mesma ligação. Esse trabalho para a Bandeirantes foi quando eu passei a fazer um abstrato que eu chamo aparentemente agressivo, porque a solda é mal feita, o corte é forte, mas mais ou menos como o meu trabalho é muito forte, o soldado cortado, não é simétrico, eu passei a pôr cor, que deu uma beleza, mas não caiu na decoração. É importante sim, você fazer tudo com sensibilidade. E para isso você fazer sensibilidade tem que satisfazer. E não preocupado que eu trabalhei para agradar, para coisas que não há mais pontos de referência. Vale tudo se você tiver sensibilidade e fizer uma coisa esteticamente bonita. Voltamos para o setor de cultura e segue a luta para se reinventar, superar a ausência de bilheteria e renda nesses tempos sombrios de pandemia. Aqui em São Paulo, um grupo de mulheres foi além da criatividade e usou a própria pandemia para retratar os novos tempos, numa exposição com o nome pra lá de sugestivo, Ponto de Fuga. E nessa energia pra lá de positivo, também a revista Pega a Estrada. Mas deixo o convite para você, essa e outras reportagens. E para isso é só acessar o nosso canal do YouTube. Até nosso próximo programa. Nós estamos aqui na Estação Clínicas do metrô de São Paulo com a exposição Pontos de Fuga. É uma exposição de 19 artistas, mulheres. Essa exposição vai ficar aqui até dia 12 de fevereiro. São lambe-lambes, que a nossa ideia inicial era que eles fossem espalhados pela cidade, mas eles foram acolhidos aqui pela direção do metrô e nós ganhamos esse espaço, que é um espaço muito privilegiado dentro da cidade de São Paulo. A gente acha que é muito importante a gente, como mulheres e como artistas, estarmos hoje, em 2021, ocupando esse espaço na cidade. Para mim é uma grande honra estar aqui no metrô, nesse corredor, nesse lugar, e nessa estação especificamente, que é um ícone para o nosso trabalho, que é no Hospital das Clínicas, que tem salvado tantas vidas nesse momento, e poder fazer um trabalho democrático, em que qualquer pessoa tenha acesso, é fundamental para mim. Então é uma honra estar aqui no metrô, estar junto aqui com todas as artistas, cada uma dentro da sua poética, e poder participar desse projeto.